Pessoal, hoje, continuando com a patologia das doenças infecciosas, a gente vai partir para as doenças parasitárias. Então, nós vamos ver o que é o parasitismo, né? Vamos ver também as características estruturais, morfológicas dos protozoários, e de tarde vocês vão ver com um doutorando, né, do professor Jaime, as características estruturais, morfológicas e os ciclos dos eumintos, né, dos vermes, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai ver a patologia das doenças parasitárias. Bom dia. Os principais mecanismos patológicos, vamos ver as características dos protozoários e vamos finalizar com uma partezinha que eu queria ter colocado na nossa aula de vírus e bactérias, mas não deu tempo, que é a hematologia das doenças infecciosas. Se der tempo, a gente faz hoje, senão a gente finaliza amanhã depois de epidemia. Então, detalhadamente, nós vamos ver os conceitos, os tipos, a evolução e a adaptação parasitária. Vamos ver os principais mecanismos de lesão e os aspectos patológicos do parasitismo. Veremos as características gerais dos protozoários, quais são os principais parasitas e doenças causadas por protozoários. E, por fim, vamos entrar nas alterações hematológicas. Então, o que é o parasitismo, né? Por conceito, por definição, o parasitismo é uma relação unilateral, direta e estreita que acontece entre dois organismos, o hospedeiro e o parasito. O segundo, ele vai viver, obviamente, à custa do primeiro, por isso que é um parasito. Bom dia. O hospedeiro é indispensável ao parasito, que quando separado dele, obviamente, morrerá. Se ele depende, se ele vive às custas do hospedeiro, se ele não tiver mais o hospedeiro, ele não consegue sobreviver. Então, a organização do parasito se especializa às condições em que vive sobre o hospedeiro. Então, normalmente, o parasita ele vai ser específico para determinada espécie. E aqui eu estou falando do parasitismo no geral, de qualquer espécie. Então, tem parasitas que vão viver sobre determinadas plantas, porque são aquelas plantas que vão fornecer o subsídio, o substrato que eles precisam para sobreviver. Outros só sobrevivem nos seres humanos, outros em determinados animais, tá? Por quê? Porque eles precisam de condições específicas para a sua sobrevivência. Muitas vezes, para que o parasita complete todo o seu ciclo de vida, ele necessita de um hospedeiro intermediário, que é o que a gente vai já ver, que é o que a gente determina como heteroxeno. Precisa de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Então, quais são os principais tipos de parasitismo, né? Nós temos os ectoparasitas, que são aqueles que podem obter o oxigênio diretamente do meio exterior. Parte dele, então, vai ficar dentro do hospedeiro, obtendo os nutrientes, o substrato, mas parte da sua estrutura vai ficar para fora, para conseguir captar o oxigênio. É o exemplo que a gente tem do bicho de pé, né, que tem os seus espiraculares voltados para fora para poder captar o oxigênio, porque nessas regiões onde ele se localiza, né, que é as extremidades do corpo, palma da mão, né, a planta do pé, a gente não tem uma abundância de circulação sanguínea, ou seja, não vai ter abundância de oxigênio. Então ele precisa colocar essas estruturas para fora para conseguir captar o oxigênio, tá? Mas o bicho de pé não é um tipo de parasitismo por protozoário ou por euminto, é só para que vocês compreendam, é porque eu vi todo mundo anotando, calma, que não tem muita relação. Nós temos também os endoparasitas, oi? Não. O bicho geográfico ele vai andando, o bicho de pé, aquele pontinho preto que tem justamente essa cabecinha, são esses espiraculares que ele coloca para respirar. Pois é, que ele tem só a bolinha assim para fora. Temos os endoparasitas, que são parasitos de cavidades naturais ou tecidos e dependem totalmente dos seus hospedeiros como fonte nutritiva. Nenhuma outra parte eles conseguem obter do lado exterior, de outras regiões, sozinhos. Eles dependem do hospedeiro completamente. Por isso são chamados endoparasitas. São parasitas das cavidades naturais, no caso das cavidades do nosso corpo. Isso. Ou de outras espécies, né? Por exemplo, de cachorros, de gatos. Eles dependem
das partes internas dos tecidos, das células, dos órgãos, dos organismos, né? Então, naturais é porque são todos os organismos biológicos, tá? Meu filho já trabalhou com digitação, porque eu tô falando, você tá assim, sem olhar pro teclado, eu tô impressionada. Temos também os parasitas facultativos, né? Que eles vão realizar o parasitismo ocasional ou acidental. Eles conseguem sobreviver no meio externo tranquilamente, mas quando o organismo suscetível entra no seu habitat, acaba se contaminando pelo parasita e ele passa a viver parasitando aquele organismo. É o exemplo que a gente viu numa aula, não sei se foi a aula passada, da Naegleria, né? Que ela vive ali nas piscinas, muito comum naquelas piscinas comunitárias dos Estados Unidos, e ela vive ali consumindo a matéria orgânica tranquilamente, normalmente, e aí quando chega em determinado momento que as pessoas vão tomar banho e ela consegue entrar, tem alguma lesão na pele, ou a pessoa ingere mesmo pelas vias aéreas, e ela entra no organismo, ela vai migrar até o sistema nervoso central, que é onde tem o substrato preferido dela. E lá ela causa doença gravíssima no sistema nervoso, com sequelas e, na maioria das vezes, com a morte. Então, ele é um organismo que sobrevive nas condições externas tranquilamente, mas ele também pode se tornar um parasita acidental, um parasita ocasional, quando exposto ao organismo suscetível. E por fim, nós temos outros tipos de parasitas também, certo? Esses tipos, eles não são excludentes, tá? São apenas todas as classificações dentro do parasitismo, que é o parasitismo monoxeno ou o heteroxeno. O monoxeno é quando o parasita ele precisa de um único hospedeiro para realizar o seu ciclo de vida, e o heteroxeno, foi o que a gente já disse, é quando ele exige a passagem por 2 ou mais hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, na mesma sequência sempre e nas mesmas fases. Então, cada hospedeiro vai realizar uma fase e sempre na mesma sequência. Se ele faz a maturação dentro do mosquito e depois ele se converte em cisto dentro do ser humano, sempre vai ser assim. Não vai ter um momento em que ele faz a maturação no ser humano e se converte em cisto dentro do mosquito. O ciclo é sempre o mesmo, com as fases exatamente idênticas e na mesma sequência, tá? Então, a gente precisa, para compreender os processos patológicos do parasitismo, entender como foi que eles evoluíram para essa condição, né? Então, como ocorreu a evolução e a adaptação parasitária. Então, o parasitismo ele ocorreu quando, na evolução das espécies, um organismo menor se sentiu beneficiado, quer pela proteção, quer pela obtenção de alimento. Então, a associação deve ter sido ao acaso, mas com o decorrer de milhares de anos, nós tivemos a evolução para o melhor relacionamento com o hospedeiro. No decurso do processo de adaptação às novas condições de vida, o parasita acabou por perder, na maioria dos casos, a capacidade de sintetizar um ou mais produtos essenciais ao seu metabolismo. Então, provavelmente, os parasitas que existem hoje, antes eles conseguiam obter os seus nutrientes, os seus alimentos do meio externo e não precisavam de um hospedeiro. Mas aí, a partir de determinado momento onde houve essa interação, o processo evolutivo favoreceu a ocorrência do parasitismo. E é importante que vocês compreendam aqui que parasitismo não é sinônimo de algo ruim. Nós temos parasitismos, né, que são considerados bons. Por exemplo, o comensalismo é um tipo de parasitismo. Vocês sabem o tubarão que tem aqueles peixinhos que ficam comendo? Pois é, aquilo é um comensalismo e aquilo é um parasitismo. É benéfico para o peixe que está se alimentando e é benéfico para o tubarão porque está removendo os restos. Então, nem sempre o parasitismo ele vai ser maléfico, tá? Então, alguns exemplos do que aconteceu ao longo da evolução com os parasitas. Nós temos as tênias, né? Que elas tinham enzimas capazes de degradar células do organismo, né? Mas ela perdeu essa capacidade de sintetizar, de secretar essas enzimas, ou seja, ela precisa da digestão realizada pelo organismo hospedeiro. Ela não consegue degradar as macromoléculas para obter os nutrientes. Ela precisa das enzimas, da digestão do hospedeiro para conseguir obter seus nutrientes. O mesmo aconteceu aqui
com o tripanossoma. Ele perdeu a capacidade de sintetizar porfirinas. Essas porfirinas são proteínas essenciais na síntese dos citocromos. Vocês se lembram onde é que entram os citocromos? Onde? Na respiração. Eles compõem os complexos de respiração que tem lá na mitocôndria. Então, se eu não tenho citocromos, eu não tenho transferência de elétrons, eu não tenho síntese de ATP. Então, eles precisam entrar no sangue para obter essas porfirinas que estão ali nas hemácias, certo? Para conseguir sintetizar os citocromos, para conseguir realizar o seu processo de respiração, tá? Podem ser, o tripanossoma, né? A doença de Chagas, muitas vezes pode acarretar em hemorragias. Algumas vezes eles ficam ali, né? Dentro da célula consumindo, mas na maioria das vezes os seus componentes irão romper os eritrócitos, as hemácias. Então, a dependência vai ser ainda maior quando as condições exigidas pelo parasito só se encontram em um ou em poucos hospedeiros, né? Então, quanto mais exigente esse parasita, mais específico ele vai ser para aquele hospedeiro, maior a probabilidade dele infectar aquele hospedeiro, porque se ele não conseguir essa infecção, ele não vai sobreviver, tá? Então, nós tivemos ao longo do processo de evolução alguns desenvolvimentos de estruturas que beneficiaram esse processo de propagação, né, de conseguir infectar os organismos. Então, algumas estruturas foram desenvolvidas como estruturas chamadas de estruturas de fixação. Alguns nematóides, como os ancilostomídeos, né, desenvolveram órgãos de fixação, como a cápsula bucal, né, que são dentes ou lâminas cortantes, com os quais eles vão aderir à mucosa intestinal, obviamente, né? E também conseguem perfurar e sugar o sangue, que é como se fosse de fato dentes, né? Então eles conseguem perfurar e, obviamente, se perfura, obtém, né? Consegue acessar o sangue, mas também conseguem se prender. Os trematódeos possuem órgãos de penetração nas fases larvais e de fixação na fase adulta, que são ventosas, assim como os cestoides, que é a mesma coisa que tênias, tá? Então aqui, ó, vocês veem justamente esses trematódeos, que aqui na fase larval eles começam a desenvolver esses, como se fossem esses dentes, né, que são estruturas que permitem a penetração no organismo, porque perfuram. E depois, quando eles estão na fase madura, na fase adulta, isso muda para uma ventosa, onde eles aderem na estrutura para ficar sempre ali se alimentando, tá? Então, a modificação dessas estruturas. Aqui, a de perfuração para eles conseguirem adentrar e depois a de manutenção para eles conseguirem ficar presos, que são as ventosas. Além disso, eles também desenvolveram uma capacidade de hipertrofia reprodutiva. Então, o modo de vida parasitária possui uma hipertrofia da capacidade reprodutiva. O que é que a gente pode entender por isso? Por exemplo, as fêmeas do Ascaris lumbricoides produzem cerca de 200 mil ovos por dia, o que assegura maior probabilidade de transmissão dos parasitos de um hospedeiro a outro. Eles querem se proliferar, eles querem manter a espécie. Então, para isso, eles têm que produzir inúmeros filhos. E aí, à medida que for evacuando nas fezes, aquelas que são transmitidas via orofecal, eles conseguem ter um maior alcance. Então, é o que a gente vê da tênia, né? A tênia não tem aqueles milhares de ovinhos produzidos, por isso que ela fica gigantesca. É justamente para ir eliminando os seus parceirinhos para que todo mundo fique infectado. Só o mestrando tá aqui, não, né? Que tinha um mestrando do professor Jaime que tinha que acompanhar as aulas, todas as aulas. Eu me lembrei agora que aí já não veio, né? É de professor Jaime Ribeiro, né? É da disciplina de didática. Aí no mestrado ele tem que acompanhar e o doutorando ele tem que dar as aulas, né? Aí aqui
a gente tem alguns mecanismos relacionados a esse processo de evolução e de adaptação do parasita. O primeiro dele é quais são os fatores necessários ao sucesso do parasitismo. Eu tô rindo porque eu tô achando graça aqui, que quando a gente começa, né, que a gente tá com tempo livre, a gente, eu vou fazer um negócio bem bonitinho, aí bota as coisas, aí feito todinho. Aí quando tá assim, lá da metade pro final, só tem texto, porque não dá mais, não dá tempo, já são 8 horas da noite, não tem condições. Aí tá só os textos, copia e cola, meu Deus do céu. Então vamos lá aqui. Então os fatores necessários para o sucesso do parasitismo incluem aqueles que vão favorecer a instalação do parasita. Então, qual é a instalação do parasita, né? Do que depende essa instalação? Primeiro, o contato adequado com o hospedeiro, né? Então, muitos desses parasitas, eles precisam ser ingeridos. Então, a gente vai ter aí que diferenças anatômicas, por exemplo, pés com calos, né? Então, se o pé ele for muito cheio de calo, ele vai dificultar a entrada do ascaris, né? Que causa ascaridíase. Ou de hábito de higiene, vai poder impedir ou dificultar esse contato. Aquelas que são transmitidas via fecal-oral, se a pessoa está sempre tomando esse cuidado de lavar as mãos, lavar os alimentos, cozinhar a carne efetivamente, não vai se contaminar. Então, a gente precisa que o contato seja adequado, né? Principalmente nesses que precisam ser ingeridos, mas também aqueles que penetram, a gente também tem algumas formas anatômicas de dificultar. Outra forma para que o parasitismo tenha sucesso é o habitat adequado. Então, ele só vai conseguir penetrar no organismo se a fisiologia do organismo for favorável, né? Então, se ele entrar lá e esse organismo ele não tiver um sistema imune muito eficaz, ele não vai conseguir se proliferar. Então, inúmeras condições fisiológicas podem evitar o sucesso da inserção desse organismo dentro do hospedeiro. Então, ele pode possuir mecanismos protetores específicos, como neutralizar enzimas digestivas. A maioria é por introdução fecal-oral, então por que quando chega no ácido no estômago não morre, né? Então, alguns são resistentes, tem uma cápsula em volta que é resistente ao pH do estômago. Outros são resistentes às enzimas, ou então neutralizam essas enzimas. Então, o nosso sistema digestivo, apesar das inúmeras formas de defesa, não conseguem combater, porque eles já têm esses mecanismos aqui ao longo da evolução, da adaptação, para conseguirem penetrar o organismo. Então, eles precisam ter o contato adequado, eles precisam que o habitat seja adequado para eles, que eles consigam transpor todas as dificuldades fisiológicas do organismo, e também vão depender de quê? Da reação do hospedeiro, né? Então, o hospedeiro, se ele conseguir responder, combater aquele parasita, ele não vai madurar, ou seja, ele não vai chegar ao seu estado de maturidade, certo? Então, a reação do hospedeiro ao parasita não deve ser suficiente para parar o metabolismo do mesmo. Se for, ele não vai conseguir se proliferar, não vai causar a doença, tá? Então, para que o parasita consiga entrar dentro do organismo e causar a doença, ele tem que conseguir entrar, né? Ele tem que ter condições adequadas àquele habitat. Se ele é do sistema gastrointestinal, ele tem que resistir às enzimas do nosso sistema digestivo, ele tem que resistir ao pH do nosso sistema digestivo e ele tem que resistir às respostas, principalmente imunes do hospedeiro, para conseguir aí ter sucesso no parasitismo. Não, porque, por exemplo, a bactéria, a imensa maioria delas não depende, as bactérias não dependem do hospedeiro para sobreviver, entendeu? Os vírus, a gente pode, mas é porque os vírus, eles não são considerados um organismo vivo, né? Então, não tem como a gente enquadrar como um parasita, tá entendendo? E o fungo...
da bactéria, ele também resiste do lado de fora. O parasita, no meio externo, a imensa maioria não sobrevive no meio externo. Se sobrevive, sobrevive na forma de cistos ou esporos, certo? Então ele só vai conseguir proliferar efetivamente dentro do seu habitat, do seu nicho ideal, que é o organismo. Agora a gente quer que dividiram vai ser agora, tipo, 3 coisas na primeira e uma coisa na E a gente não vai fundo. Não. Mas é o que eu estava falando para ele, fungo é mais complexo. Por exemplo, a parte hematológica, não vou entrar nos fungos, porque quando eu fui estudar, cada doença tem uma característica específica. Então, candidíase, o hemograma é assim. É assim. Então, cada um tem uma diferenciação. Então, não dá pra gente entrar em cada um. Ao contrário de vírus, bactéria e parasita, que já tem uma característica geral igual. E as mãos da senhora é tão fácil, mesmo. Fatores do hospedeiro que dificultam ou impedem a implantação de um parasito também estão relacionados a isso, né? Então, quais são os fatores que vão dificultar a implantação desse parasita? O suco digestivo, né? Aqueles que não têm aquela capacidade de resistir ao pH ou de inibir as enzimas digestivas, esse suco digestivo ele pode destruir os ovos ou as larvas dos eumintos, né? Temos também a pele. A gente sabe que a pele é a barreira primária, né, da imunidade inata. Então, ela é uma barreira mecânica à penetração de agentes infecciosos. Lesões microscópicas permitem a infecção. Então, quando a gente tem uma pele íntegra, a gente dificulta o acesso desses parasitas que penetram através da barreira primária. A fagocitose, os parasitas, eles podem ser fagocitados pelas células de defesa, foi o que a gente viu no slide anterior. Se ele não resistir à resposta imune do organismo, não consegue aí se proliferar, tá bom? Temos os fatores humorais. Os anticorpos são secretados em resposta aos antígenos dos parasitas. Então, quando o parasito entra na célula, além de ter a imunidade inata com as suas células fagocitárias, também vai ter lá os linfócitos B reconhecendo, sendo ativados, se diferenciando em plasmócitos e secretando os anticorpos para aquele organismo. Então, também tem que conseguir suplantar os fatores humorais. A dieta, uma má nutrição, né, vai causar um dano no sistema imune ou vai ficar deficiente para suprir o próprio parasita. Então, ou o indivíduo, o parasitismo não se desenvolve porque o sistema imune está debilitado pela má nutrição ou se desenvolve porque ele não tem nutrientes. Então, como é que o parasita vai se desenvolver se não tem nutriente nem para o pobre do organismo? Vai ter para ele. Então, ele não consegue evoluir naquele indivíduo. Resistência etária, né? O aumento da resistência com a idade é frequente nas parasitoses. Por quê? Porque o sistema imune já está maduro. Então, por que a gente vê tanto caso de giardíase e amebíase nas pobres das crianças que dá aquela disenteria forte? Porque o sistema imune ainda está em processo de desenvolvimento e amadurecimento. Quando é os adultos, já é mais difícil dos impactos serem tão pesados, serem tão negativos, né? E, por fim, também temos a constituição genética. Entre indivíduos da mesma espécie, alguns se mostram mais resistentes do que outros a um tipo de parasito. É a variabilidade que existe dentro dos seres humanos. Isso não só para o parasitismo, como para qualquer outra doença. Algum indivíduo vai ser mais suscetível e outro vai ser menos pelas suas próprias características genéticas, tá? Então, esses são os fatores que estão aí para dificultar dentro do organismo a implantação do parasita. Então, ele tem que conseguir suplantar todos esses fatores, tá? Além disso, a gente também precisa compreender nesse processo de parasitismo quais são as principais ações do parasita sobre o hospedeiro. Então, dentro a gente tem algumas ações que estão englobadas naqueles mecanismos de lesão que nós vimos na aula anterior das doenças infecciosas, mas os principais mecanismos utilizados pelos parasitas são esses 3. Então, é a ação mecânica. O que é a ação mecânica? Os parasitas, eles podem perturbar as funções mecânicas dos órgãos sem lesar diretamente os tecidos. Por exemplo,
A Ascaris lumbricoides vai obstruir o intestino, que se multiplica, né, se prolifera e acaba obstruindo o intestino. O cisto hidático lá no fígado, porque a tênia comprime os tecidos vizinhos. Então a tênia que está ali no nosso sistema digestivo, ela cresce tanto que começa a comprimir os tecidos em volta do fígado. Isso começa a causar danos no fígado e a formação do cisto hidático, né? Que é aquele edema pronunciado no fígado, tá? Então essa é a primeira ação mecânica desses parasitas. Temos também a ação exfoliadora, em que os parasitas subtraem substâncias nutritivas do organismo hospedeiro. Então ele vai lá e é como se fosse uma troca, ele está recebendo ali o abrigo e também os nutrientes a partir daquele hospedeiro. É por isso que ele está causando parasitismo nele. Por fim, temos a ação irritativa, que 100% dos parasitas vão causar, que é a inflamação, né? A ação irritativa não é o fenômeno inicial, o fenômeno irritativo. Então, ele vai causar a inflamação, que vai ser causada por quase todos os parasitas, né? E aí, todos os processos da inflamação a gente já conhece. Quais são os principais hábitats dos parasitas, né? Então, nós temos o primeiro, o aparelho digestivo. Alguns parasitas, eles podem passar por esses hábitats temporariamente, que é o que a gente conhece pelas gastroenterites, né? Ou eles podem se fixar, que são aqueles que têm como objetivo ter acesso ao sangue ou a secreções ou estruturas dentro daquele sistema digestivo. Então, nós temos aqueles que vão causar uma simples gastroenterite, que ao longo dos dias passa, e aqueles que vão permanecer no organismo, se não houver o tratamento, tá? O outro habitat comum das parasitoses é o fígado e as vias biliares. Então, o metabolismo, por que lá? Porque lá tem um metabolismo intenso de proteínas, né? Vai ser rico em ferro, vitaminas e fatores de crescimento, que a gente sabe que o fígado ele coordena inúmeros processos metabólicos do nosso organismo. Então, ele tem todas essas moléculas de interesse para os parasitas. Tem bastante sangue, né? Por quê? Porque o sangue ele tem o oxigênio necessário. O pH é ali em torno de 7, que é o ideal para a maioria dos parasitas, né? Temos ainda a composição especial da bile, que também é o alvo de alguns parasitas, a composição lipídica da bile, e a abundância de mononucleares. Lá tem uma riqueza de linfócitos, né? Que também são alvos de ataque por muitos parasitas. Então, muitas vezes o parasita ele vai se direcionar diretamente lá para o fígado. Por isso que a gente tem aquela característica da barriga d'água, porque ele começa a atacar o fígado, causar a lesão, que causa o edema e tem o inchaço, tá? Tecido conjuntivo está relacionado com a estrutura de quase todos os órgãos. A gente sabe que o tecido conjuntivo tem vários tecidos especiais, né? E os parasitas vivem nele isolados por uma cápsula fibrosa. Então, eles conseguem entrar dentro do tecido conjuntivo e o processo de encistamento, né, realizado pelo nosso sistema imune, mantém eles lá bem protegidos dentro do tecido conjuntivo. A cara do Vitor é ótima, tipo assim, meu Deus, o que é que eles estão fazendo? Sangue transporta alimentos digeridos, né, então é rico em nutrientes, produtos metabólicos, os gases, tanto o oxigênio como o CO2, carregam também hormônios, possuem uma parte figurada e o plasma. Então, os parasitas podem viver nadando no plasma ou instalados no interior das células sanguíneas, que são os elementos figurados. Então, eles podem ficar circulando e aí atingir todo o corpo ou atacar especificamente as células sanguíneas. E por células sanguíneas, vocês entendem, além das hemácias, o que mais? As células de defesa, exatamente. Ou seja, está acabando com o nosso sistema imune, né? Estão de férias. Por fim, nós temos a linfa, né? Que ela tem uma permeabilidade dos capilares muito maior do que a dos capilares sanguíneos. Então, é mais facilmente infectada pelos parasitas do que até mesmo o sangue, certo? E, da mesma forma, o nosso sistema linfático,
ele vai invadir vários locais. Outra característica que a gente vai ver de algumas parasitoses é justamente o inchaço dos linfonodos, né? Então fica aquele inchaço, por quê? Porque o habitat deles principal é a linfa, é o sistema linfático. Aí essa questão do inchaço é mais pela interação com os próprios linfonodos, né? As células começam a degradar, causar o processo inflamatório dos linfonodos, do sistema linfático como um todo. Não entendi. Exatamente. Principalmente o tecido conjuntivo, né? Que tem ali a formação do tecido ósseo e tudo mais, eles vão lá. E quais são os principais mecanismos de infecção, de fato, dos parasitas, né? Então, nós temos a penetração passiva, em que eles são ingeridos com alimentos ou água contaminada, ou são inoculados por insetos hematófagos. Então, foi passivamente que eles conseguiram entrar no organismo. E a penetração ativa, que vai ser o quê? É através da pele, através das conjuntivas. Então, alguns, depois de chegarem passivamente, ou seja, serem ingeridos, por exemplo, aí vão lá, chegam até o intestino delgado, o intestino grosso e vão fazer a penetração ativa, né? Vão perfurar o tecido do intestino. Então, eles vão sofrer a ação dos fatores locais, onde irá se dar o desencistamento. Nós vamos ver que a maioria tem a formação de cistos, ou a eclosão dos cistos ou dos ovos, e aí eles iniciam as atividades líticas ou mesmo mecânicas, através das suas estruturas, né, de penetração, transpondo o epitélio à mucosa ou à submucosa, para completarem a sua evolução e chegar no seu habitat definitivo. Então, alguns, por exemplo, que têm um habitat no fígado e chegam através do sistema digestivo, eles precisam perfurar as células do intestino para alcançar a corrente sanguínea, para que na corrente sanguínea eles consigam chegar ao seu habitat final, que é o fígado, tá? Então, os mecanismos de penetração consistem na excreção de enzimas proteolíticas, hialuronidases ou até mesmo a adesão parasito a receptores de membrana celular e endocitose. Então, ou esses parasitas secretam enzimas que conseguem degradar as células e aí eles vão conseguindo penetrar ativamente, ou eles vão expressar receptores de membrana que se ligam, eles expressam substâncias na sua membrana que se ligam aos receptores de membrana das células, sinalizando para que eles sejam endocitados. Endocitados, eles conseguem penetrar dentro da célula desse tecido. Ou mediante as ações mecânicas, que são aquelas estruturas, né? Como se fossem dentes, lâminas que vão cortando o tecido. Então, eles secretam substâncias que conseguem fazer a penetração, ou eles utilizam receptores que vão favorecer ele ser endocitado, ou eles vão, mediante ação mecânica, fazer essa penetração ativa. Então, professora, por mais que ele tenha uma entrada no nosso corpo passiva, em algum momento ele vai ter uma penetração ativa. A maioria, não são todos. Alguns... Isso, exatamente. Alguns têm só a penetração passiva, ele já consegue ali no ácido do estômago, ele desencista, porque ele é resistente ao pH do estômago, e já começa aí a habitar no próprio intestino. Ele não vai degradar as células do intestino para procurar a corrente sanguínea. Alguns, o seu habitat já é direto ali, o intestino. É mais quando a infecção localizada, onde ele é realmente... Exatamente, onde ele já quer habitar. Eu sofri uma picada, né, do mosquito, ele quer ficar na minha corrente sanguínea. Então, ele já chegou. Então, ele não tem que penetrar ativamente, ele já foi passivamente introduzido no organismo. Quais são os processos patológicos envolvidos com o parasitismo, né? Então, em certos casos, o parasitismo ele pode resultar a curto ou a longo prazo no desenvolvimento de condições desfavoráveis para um ou para ambos os organismos. Isso, obviamente, não irá afetar as populações do parasita ou a população do hospedeiro, porque vai atingir apenas uma parte dela.
Então, por mais que o parasita comece a causar danos ao hospedeiro e possa levar à morte do hospedeiro, consequentemente levando à morte dele, isso não vai interferir na proliferação desse parasita, porque já existem milhares de cistos aí já espalhados, e nem no próprio ser humano, porque também existem milhões de seres humanos, tá? Então, isso não vai interferir, não vai afetar as populações se o parasitismo vai acontecer ou não acontecer, no sentido de eliminar populações como um todo, entendeu? Então, costuma-se distinguir os parasitas que causam danos, doença ou enfermidade a seus hospedeiros, classificando-os, obviamente, como patogênicos. Então, a patogenicidade está relacionada a parasitas que são sempre patogênicos, mas outros, como a gente mostrou lá no início da aula, eles só o são em função de determinadas circunstâncias. Chegaram no local diferente, como a Naegleria, né, da piscina, ela entrou no organismo e ali se viu num habitat diferente e passou a ser um organismo patogênico. Ou número, alguns parasitas existem, né, formando o nosso microbioma e não causam nenhum dano. Mas a partir do momento, foi o que a gente discutiu na aula passada, né, que a gente tem um aumento da quantidade. Quando a gente tem um aumento da quantidade, a gente tem a desregulação, né? Quando a gente tem essa desregulação é que a doença acontece. Então, ou é o local, ou é o número, ou imunodepressão, né? O paciente imunodeprimido, ele fica mais suscetível a que aquela doença aconteça. Portanto, vai ser um atributo qualitativo. O parasita ou ele é ou ele não é patogênico em determinadas condições, certo? Isso faz a gente entrar aqui na virulência, né? Que a virulência ela está relacionada à gravidade das lesões no hospedeiro resultantes do parasitismo. Portanto, é um atributo quantitativo. Essa virulência ela aumenta ou ela diminui, ela vai ser grande ou pequena, dependendo das condições. E aí, quando a gente coloca esse termo, é que eu faço justamente o link que eu fiz na aula anterior. A patogenicidade, ela está dentro da virulência, né? Porque ele vai depender das condições e são as condições que vão dizer se o organismo ele é ou não patogênico, tá? Então, a base de todo o processo patogênico encontra-se em alterações das estruturas celulares e subcelulares, direta ou indiretamente ocasionadas pelo parasitismo. Então, nós temos essas lesões causadas diretamente ou indiretamente. Diretamente é o quê? A doença vai resultar de modificações em organelas ou macromoléculas, como, por exemplo, a fragmentação de moléculas importantes, a alteração da sua conformação espacial, a inibição de enzimas, a ação detergente sobre membranas. Então, isso tudo aqui, todos esses mecanismos vão atuar diretamente sobre a célula ou sobre os seus componentes, desestruturando-os, né, degradando-os. E se a gente degrada componentes da célula ou do seu interior, a gente desregula a homeostase. Se a homeostase está desregulada, então vai acabar ocasionando a morte dessa célula. E indiretamente, o que seria, né? A doença vai resultar do desequilíbrio fisiológico das células e tecidos, como, por exemplo, ele prejudica o fornecimento de oxigênio, né? Ele modifica a resposta imunológica, altera os mecanismos de produção e inativação de radicais livres, tá? Então, fazendo um link com a aula passada, vamos aqui pegar a ideia do HIV, né? O HIV, a pessoa fica suscetível a infecções, por quê? Porque ele vai atacar os linfócitos T. Então, a doença vai ser resultante, principalmente, do que ele faz indiretamente. Ele está acabando com os linfócitos T, então ele vai acarretar em outras infecções que, de fato, é a maioria da causa das mortes. O quê? É, exatamente, é indiretamente, é secundário. E aqui não, aqui ele produz substâncias que vão diretamente causar a lesão, causar o dano nessa célula, nesse tecido, tá? Não é indiretamente. Então, nós temos esses 4 mecanismos de lesões pelos agentes infecciosos, de modo geral, mais especificamente dos parasitas.
nós vamos ter a ação direta dos parasitas, vamos ter secreção de toxina pelos parasitas, vamos ter a resposta imune, então a resposta inflamatória desencadeada para responder àquele organismo. Oh, meu Deus do céu, ele derruba no chão, aí a tela voltada para baixo, ele puxa com o pé, para terminar assim mesmo de acabar com tudo. Aí a resposta imune, ela também, vocês sabem, pode desencadear um processo lesivo, né? Quando essa resposta inflamatória ela é exacerbada. Então a inflamação também vai causar essas lesões nas células, no tecido que está sendo parasitado. Então nós temos a penetração e a multiplicação nas células do hospedeiro, vai causar a destruição das mesmas, ou seja, o efeito citopático. Os tripanossomos, as leishmanias, os plasmódios, eles vão causar esse dano direto às células, o efeito citopático. Então, é uma ação direta desses parasitas. Quando eles penetram as células, ou seja, eles vão romper essas células, ou lá dentro, quando eles começam a se multiplicar pela fissão, eles acabam, né, rompendo a célula pelo aumento do conteúdo intracelular, pela sua replicação. Então, nós temos um mecanismo de proteção, os antígenos parasitários vão ser alvos para os anticorpos ou para os linfócitos. Algumas vezes, esses antígenos dos parasitas são muito semelhantes, os epítopos desses antígenos são muito semelhantes a antígenos próprios. E aí isso vai causar o quê? Uma autoagressão. O sistema imune, ele vai marcar com os anticorpos tanto o parasita quanto as células do nosso organismo. Então, isso também causa lesão. E a principal causa de lesão nas doenças infecciosas e parasitárias vai ser a inflamação. Por quê? Quando ele adentra o organismo, né, que vai ser reconhecido, obviamente, a gente vai ter a secreção das citocinas variadas em momentos diferentes, e a gente sabe que isso pode gerar uma duração prolongada, que é quando a gente sai da inflamação aguda e entra na inflamação crônica. Então, desses mecanismos inflamatórios, nós temos os dois tipos que nós já vimos, que é a inflamação aguda e a inflamação crônica, que podem ser causadas pelos parasitas. Professora, se o parasita, para ele parasitar o indivíduo, para ficar naquela relação, ele precisa suplantar todas as defesas do indivíduo e tem que ser a fase de tudo. Então, a inflamação sempre vai ser crônica, mesmo tendo uma resposta aguda inicial, mas como o indivíduo não consegue matar o parasita, sempre vai ter que precisar. Não, porque, como eu disse anteriormente, nem todos vão perdurar. Tem uns que só causam a gastroenterite, né? Que eles ficam ali temporariamente, a amebíase, giardíase. O próprio organismo, ele consegue ao longo do tempo responder. Ou seja, essa resposta imune e essa resposta inflamatória vai ser eficaz. Nem sempre ele vai conseguir perdurar ali e ser permanente, né? Até o tratamento. Algumas vezes ele é temporário. Ele só passa ali, causa o mal-estar e depois vai embora. Mas tem outros que eu já preciso tomar uma medicação. Exatamente. Tem outros que, se não tomar a medicação, evolui para óbito, né? Ao longo de muitos anos, a grande maioria das parasitoses que evolui para óbito, tem que passar muitos anos você ali com parasita, sem fazer nenhum tratamento, sem detectar, para que você chegue naquele limite, por exemplo, a doença de Chagas. Passa 10, 15 anos até que comece a ter os sintomas, e quando começa a ter, dificilmente, se demorar, dificilmente vai conseguir reverter, né? E, professor, no caso, assim, essa secreção de toxinas pelos parasitas. Eu não coloquei nada. São as secreções, assim, eu estou dizendo do texto, eu não botei. Era só para saber, tipo assim, se essa secreção é uma das causas, por exemplo, do efeito citopático, da penetração celular. O efeito citopático é quando ele vai degradar essa célula. As toxinas é quando a gente tem uma interação toxina-receptor e desencadeia todo o problema dentro da célula. Pode ser o processo inflamatório ou desencadeia a morte celular desse organismo, porque tem que ter a interação da toxina com o receptor de membrana da célula-alvo, da célula do hospedeiro. Aqui não, o efeito ele já é direto sobre a célula. Ele já tem enzimas que vão degradar essa célula, vão ter substâncias que vão degradar essa célula. Não são toxinas, é diferente do processo enzimático.
certo? Aí, entrando só pra gente relembrar, ó, chegou na parte que não deu mais. Uma figurinha pra não ficar assim muito. Aí chegou na parte que não teve mais condições. Vai. Então, dentro da inflamação aguda, o que é que a gente tem? A gente tem uma instalação rápida, local, dos fenômenos vasculares, exudativos, celulares, né? A gente tem aquela abundância de neutrófilos. E isso vai persistir por dias ou algumas semanas. Os efeitos sistêmicos dessas inflamações, eles podem ser importantes e podem ser desencadeados nas parasitoses. Porque eles vão liberar mediadores químicos, as citocinas, né? Protetores na medula que vão estimular a produção de mais células de defesa. Por exemplo, lá no fígado, eles vão estimular a secreção da proteína C reativa e no hipotálamo eles vão ativar a febre. O que é isso? Nós temos dentro do processo inflamatório, que eu não coloquei na nossa aula de inflamação, porque realmente fugiu, que a inflamação, essas citocinas que são secretadas, elas também desencadeiam efeitos sistêmicos, né? Além daqueles processos dos sinais cardinais, dos fenômenos. Então, esses efeitos sistêmicos, eles podem ser protetores ou patológicos. Os efeitos protetores que são gerados pela secreção dessas citocinas é o quê? É chegar lá na medula, essas citocinas, e estimular a mesma a produzir mais células de defesa. Então, a gente aumenta a nossa imunidade, certo? É chegar lá no fígado e estimular a secreção da proteína C reativa. O que é a PCR? A PCR é uma opsonina que vai marcar para a destruição e também ela tem a capacidade de ativar o sistema do complemento, que também tem lá as moléculas anáfila que desencadeiam a inflamação, que também são opsoninas, certo? E no hipotálamo vai ativar para que ele desencadeie a febre. A febre vai fazer o quê? Vai inativar as proteínas dos micro-organismos por desnaturação, certo? Então, esses são os mecanismos inflamatórios protetores, sistêmico-protetores, tá? E quais são os patológicos, né? Os efeitos sistêmicos patológicos é quando a gente tem a diminuição da pressão arterial. Se eu diminuo a pressão arterial, o sangue ele flui mais devagar. Isso facilita a irrigação, ou seja, a ação das células de defesa, com essa passagem mais devagar, porque essas células de defesa vão conseguir entrar mais células no local que está infectado, né? Porque ele está passando mais devagar, então elas têm mais tempo de fazer a diapedese e também reduz a propagação do agente infeccioso. Se o agente infeccioso estiver na corrente sanguínea, não vai conseguir, né, se expandir. Se ele estiver indo vagarosamente, vai retardar a proliferação desse organismo, desse micro-organismo, né? Quando perde o plasma, aí fica só os elementos figurados, aí fica mais vermelho. Aí nós temos também trombos, né? Por que há o desencadeamento da formação dos trombos com as plaquetas e o fibrinogênio? Para parar a circulação do agente. Então, ali no local da infecção, exatamente, segurar para que ele também não consiga se proliferar. Então, há a formação de trombos no local da infecção. A caquexia, que é o quê? É o indivíduo ficar apático, é o que a gente chama de estar mole. Por quê? Porque quando o organismo baixa o nosso nível de ação, né, a gente fica apático, fica mole. Por quê? Porque ele está voltando todo o nosso ATP, toda a nossa energia para combater a infecção, tá? Ele não quer gastar andando, ele não quer gastar fazendo outras atividades, ele quer gastar apenas com o nosso sistema imune para combater a infecção, tá? A apatia, o indivíduo apático, que é o que a gente dá mole, né? Que é justamente quando o corpo ele fica para baixo. Isso é que vai ter o efeito sistêmico. Essas ações protetoras e patológicas, além de todos os fenômenos inflamatórios que a gente viu, tá? Exatamente.
quando a gente tem o agravamento do processo inflamatório agudo, nós podemos ter lesões na parede dos vasos que vão causar hemorragia, né? Quando esse processo inflamatório agudo ele é tão intenso, ele rompe o epitélio dos vasos e a gente começa a ter hemorragias. E não é o processo de extravasamento, o fenômeno vascular, né, do extravasamento do plasma e interstício, não é isso, é hemorragia mesmo. Ali tanto pode ser interna como externa, é uma característica associada à sepse, tá? Ou cria um abscesso, que é o abscesso que a gente viu na aula anterior, é um exudato de neutrófilos mortos junto com material necrótico do tecido afetado, que forma o pus. Só que ele forma como se fosse um tumor, né? É o que a gente chama de o abscesso. Então forma um tumor e isso pode ser externo, visível, ou pode ser interno. Os nossos órgãos podem estar lá com um abscesso cheio de pus que não está conseguindo ser removido. Por quê? Porque a inflamação está tão intensa, está tão grande que o organismo não consegue remover aquela quantidade de pus, de neutrófilos mortos e tecido morto que está sendo gerado. Na inflamação crônica, como a gente já sabe, as inflamações agudas devem resolver-se dentro de prazos curtos. Caso não se resolva a inflamação aguda num prazo curto, as alterações vasculares e exudativas vão se misturar com os fenômenos de reparação. O que é o fenômeno da reparação na inflamação crônica? É a fibrose, né? E todas essas características que acontecem dentro da inflamação crônica vai depender principalmente do hospedeiro, tá? Então, a inflamação aguda muito intensa, depois passou para uma inflamação crônica muito intensa, com processo de fibrose, de cicatrização muito intenso. A gente pode ver indivíduos com o mesmo tempo de doença, né? Com a mesma infecção, com processos completamente diferentes. Por quê? Porque a característica genética individual de cada um vai interferir. Ah, professora, só a característica genética? Não. Característica de hábitos. Não, esse aqui fuma, esse aqui não fuma. Então, ele está com um processo mais intenso por isso. Pode, porque de fato o direcionamento ele muda, né, do agudo para o crônico, tá? Aí a gente tem também algumas alterações no crônico, né? Como a gente viu lá no caso do agravamento na inflamação aguda. Então, primeiro, no exudato, a gente vai ter a riqueza de quê? Saem os PMNs, né, os polimorfos nucleares, que são os neutrófilos, e vão entrar os mononucleares, os linfócitos e também os macrófagos. Eles vão predominar sobre os PMNs. Além disso, nós vamos ter também o quê? A presença dos fibroblastos, que são justamente eles que estão relacionados ao processo de fibrose. A necrose também está frequentemente associada à inflamação crônica. Isso com a formação de tecido de granulação e a fibrose através dos fibroblastos. Em níveis crônicos, a gente também tem como característica sistêmica, do efeito sistêmico da inflamação crônica, uma secreção maior de PCR. Por quê? Porque essa PCR ela vai se ligar aos patógenos, ou às células lesadas, ou às células apoptóticas. Por quê? Porque essas células apoptóticas, essas células lesadas, elas expressam na sua membrana a fosfatidilcolina, que é um sinalizador, né? Certo? Então, essa PCR se liga a esse sinalizador e as elimina por meio da ativação do sistema complemento e dos fagócitos. Ela não é uma opsonina? Então, ela ativa mais o sistema do complemento, mas também sinaliza para a fagocitose. Por que que isso acontece no processo de inflamação crônica? Se eu estou na inflamação crônica é porque não foi resolvido o problema. Então, eu já tenho um processo de necrose, eu já tenho um dano tecidual, eu já tenho um processo inflamatório grande que veio da fase aguda. Então, eu preciso minimizar os danos naquele local. Então, quando a PCR entra em maior quantidade, ela faz uma limpeza dessas células mortas por
morte celular programada por apoptose. Ou seja, a gente não vai ter a lise celular. Isso minimiza a secreção de mediadores, então minimiza o processo inflamatório. Então, eu vou diminuir os PMNs, eu vou diminuir então a formação de pus. A gente sabe que o pus, ele rompe os neutrófilos, rompe também as células alvos dos patógenos, e isso desencadeia o processo inflamatório, porque libera conteúdo intracelular. Se eu minimizo a liberação desse conteúdo intracelular, eu vou desencadear a morte celular programada sem liberar essas substâncias que vão desencadear mais inflamação. Então, a PCR ela aumenta a sua secreção na inflamação crônica para minimizar, para tentar diminuir esse processo inflamatório que não está parando, porque não está se solucionando a infecção, tá? Nós temos também no processo da inflamação crônica a formação de granulomas. O que são esses granulomas? São coleções de macrófagos, que é o que a gente chama de gigantócitos. Eles se acumulam, que podem ou não acompanhar necrose, infiltração de linfócitos, ou plasmócitos, ou eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, fibroblastos ou miofibroblastos, fibronectina, colágeno, proteoglicanos, ou seja, são acúmulos de macrófagos que podem ter outras células de defesa junto, que podem ter células mortas junto, ou que podem ter proteínas relacionadas à fibrose, que é o colágeno, né? A fibronectina, os proteoglicanos, e vão formar justamente esses acúmulos, por isso grânulos, né? Por isso granulomas, que vão formar essas partículas, esses corpos, tá? Então, quando os agentes são destruídos, os granulomas regridem, ficando fibrosos ou sendo reabsorvidos. Então, quando a infecção ela vai se solucionando, a gente consegue, o nosso organismo consegue ir degradando aos poucos esses granulomas, esses gigantócitos, tá? Então, vamos entrar, tá em que slide? Vocês sabem? Eu ia dar a pausa agora, mas não funcionou. Vocês preferem agora? Não, porque demora. Vamos só começar. Quando entrar nas doenças, a gente dá a pausa. Vamos ver logo a estrutura, né? Tem. Então, vamos lá. Eu vou entrar com vocês em protozoários, certo? Então, nós vamos iniciar vendo a estrutura e a morfologia dos protozoários. Os protozoários estão contidos no reino protista, ou atualmente chamado protoctista, certo? Que vai ser constituído por aproximadamente 60 mil espécies conhecidas, das quais 10 mil são parasitas. Umas dezenas infectam o homem, né? Então, a gente vê de proporção que muito poucas são parasitas. A maioria são o zooplâncton, né? Que são as algas responsáveis pela produção do nosso oxigênio. No reino protista encontra-se os protozoários que podem causar diversas doenças. Então aqui vocês vão ver as principais estruturas dos protozoários, que obviamente, como é um reino, vocês sabem que a gente tem diversas superclasses. Então, a gente tem a superclasse Sarcodina, onde está inserida as amebas. A gente tem a superclasse Mastigófora, onde está inseridos os flagelados. Nós temos a superclasse Ciliófora, onde estão inseridos os ciliados. E a superclasse Esporozoário, onde são aqueles que não têm as estruturas locomotoras. Então, eu quero que vocês observem aqui a estrutura desses organismos, em que cada um deles tem algum parasita que causa alguma doença, tá? Então, dentro dos sarcodinas, nós temos aqui a ameba, né? Então, vocês veem que ele tem na membrana plasmática, obviamente, o seu conteúdo intracelular, e eles têm estruturas chamadas de vacúolos alimentares e também vacúolo contrátil. O vacúolo alimentar nada mais é para alimentação. O contrátil está relacionado à osmorregulação. Como são organismos unicelulares, estão sujeitos a diferentes ambientes com diferentes isotonias, né? Um mais hipertônico, outro mais hipotônico, tá? Então, é esse vacúolo que faz o controle para que o organismo consiga se adaptar.
Nós vamos ter o núcleo também organizado pelo envoltório nuclear, certo? E aqui a gente tem como característica principal desses organismos as estruturas locomotoras, que são os pseudópodes, tá? E esses pseudópodes, eles se formam tanto para a locomoção como para a alimentação, né, para fazer o processo de endocitose, devido à modificação, à alternância entre ectoplasma, que é essa parte branquinha mais externa, e endoplasma, que é essa parte mais esverdeada, azul esverdeada de dentro. Então eles ficam variando justamente por modificação de temperatura, e o que está mais externo está numa temperatura mais fria, o que está mais interno está numa temperatura mais quente. Então eles ficam alternando esse estrado de gel-sol para conseguir formar esses pseudópodes e se locomover e se alimentar, tá? Dentro dos flagelados ou mastigóforos, nós vamos ter característica principal, presença do flagelo ou vários flagelos, tá? Não necessariamente existe só um. Mastigófora. É mastigó, aí P-H-O-R-A. Então, nos mastigóforos a gente tem, além da membrana plasmática revestindo esse organismo, nós temos uma estrutura chamada de película, que é uma estrutura em espiral, como se fosse uma parede celular das células vegetais, dos fungos que a gente viu, né? Que tem essa função de proteção, de conferir uma certa resistência a esse organismo. Então tem a membrana, tem a película. Nós vamos ter também o vacúolo contrátil relacionado à osmorregulação, vamos ter os vacúolos digestivos, vamos ter o núcleo organizado também com as organelas, ó, vocês visualizam aqui nessa imagem as organelas, o retículo, o aparelho de Golgi. Temos nesse organismo como característica a presença de grânulos de parmilo, que se chama, que aqui em português se traduz para paramilo, mas o normal é chamar parmilo, certo? Que é como se fossem grânulos de amido das plantas, ou seja, uma reserva energética, tá? Então essa é a principal estrutura, morfologia dos flagelados. A membrana, a película de proteção, a presença do flagelo, o vacúolo contrátil, o vacúolo digestivo e também alguns vão ter aí os cloroplastos, mas são aqueles que realizam a fotossíntese, não é o do nosso interesse, tá? Aqui é leishmania. E o triponossoma também, né? Que tem os flagelos. Então, aqui, ó, a gente tem os ciliados, né? E qual vai ser as características principais dos ciliados? Os ciliados, eles têm uma distinção agora principal, que qual é? Eles têm um macronúcleo e um micronúcleo. Ciliados. Os ciliados vão ter um macronúcleo e um micronúcleo. Um vai ter a função, de fato, de expressão genética e o outro vai ter uma função vegetativa que só é ativada no período de reprodução sexuada, tá? Então, ele vai ter, né, o vacúolo contrátil também para o processo de osmorregulação. Ele vai ter a película de proteção também, a membrana plasmática, obviamente. Só que ele tem, além da diferença do núcleo, né, que tem o macronúcleo e o micronúcleo, ele também tem como diferença ser recoberto por cílios. E o que é que a gente observa? O tamanho dos cílios é muito menor do que o tamanho de um flagelo. Para que o organismo flagelado se locomova, ele faz uma movimentação em espiral do flagelo para se direcionar para cima, para o lado, né, ou para baixo, ou seja, é um movimento unidirecional. Os cílios não, eles têm um processo de sinalização para que todos os cílios contraiam ao mesmo tempo. Então eles batem, é como se eles vibrassem todos ao mesmo tempo. Tanto os cílios como os flagelos são compostos por microtúbulos, né? Então são filamentos meu Deus, esqueci. É actina e miosina. Eu tô em dúvida se os microtúbulos é o mesmo da formação do fuso. Actina e miosina, microfilamento, é melhor.
Que aí, rapaz, eu dei essa disciplina mês passado, mas é assim mesmo. Muita coisa na cabeça. Aí eles contraem todos ao mesmo tempo para realizar o processo de locomoção. Além disso, esse movimento induz a movimentação do líquido ao redor. E aí, como é a principal forma de alimentação dos ciliados, eles não vão realizar o processo de endocitose. Eles têm aqui, ó, um orifício bucal, tá? Então, a água entra aqui com as bactérias, com as partículas orgânicas e vão entrar pela cavidade oral desse organismo. Da mesma forma, a excreção não vai ser por exocitose. A excreção, eles têm aqui o citoprócto, que é o poro anal dos ciliados. Então, os ciliados são os que têm uma diferença maior em relação aos outros protozoários. Por fim, nós temos aqui os esporozoários, que têm a característica geral de uma célula eucariótica, membrana, núcleo normal, né, envolto pelo envoltório nuclear, retículo, aparelho de Golgi, vai ter o complexo, né, o vacúolo contrátil para o processo de osmorregulação, vai ter o vacúolo digestivo, certo? E também vai ter a película protegendo ele de outros locais, de ação externa. Então, a gente tem aqui o micrópilo, que vai ser o poro por onde ele também realiza a sua excreção. Esse organismo, como vocês podem observar, não tem estruturas locomotoras, né? Então, ele depende do meio para conseguir se locomover. Enquanto aqui tem os pseudópodes, aqui tem o flagelo e aqui tem os cílios. Os esporozoários não possuem essas estruturas locomotoras. Professora, significa que eles não se mexem sozinhos? Não, eles conseguem se mexer, já foi estudado, através de contrações internas. E é esse processo de contração e descontração, contração e relaxamento, consegue com que ele se movimente, certo? O quê? Não entendi. Como se fosse a ameba, só que a ameba ela faz projeções do corpo, né? Ele não, é uma contração, é como se ele estivesse só se tremendo aqui e conseguisse ir se mexer, né? Então, qual o principal habitat dos protozoários de modo geral, né? A maioria dos protozoários apresenta vida livre aquática, podendo ser encontrada na água doce, salobra, água salgada, lugares úmidos, rastejando pelo solo ou sobre a matéria orgânica em decomposição. No entanto, algumas espécies levam vida parasitária nos organismos de diversos hospedeiros e assim passam a maior parte da vida parasitando diversas espécies de seres vivos, causando muitas doenças. E aqui mais uma vez eu destaco, seres vivos, todos os seres vivos. Tem parasita protozoário de caracol, tem parasita protozoário de gato, né, de seres humanos, então tem muita variação. É importante que vocês compreendam também, já que a gente está falando de parasitismo, os métodos de reprodução dos protozoários. Então, os protozoários, eles podem se reproduzir assexuadamente, que é o principal método de reprodução deles, ou sexuadamente. Então, a reprodução assexuada dos protozoários vai envolver o quê? Principalmente a fissão binária, né, que é a divisão, a mitose normal em duas células filhas. A maioria não realiza a fissão binária transversal, ela vai fazer longitudinal, tá? Então, seria ele dividindo por aqui, certo? Também temos a fissão múltipla. E o que é que acontece na fissão múltipla? Nós não vamos ter duas células filhas iguais. Então, o núcleo, ele se multiplica sucessivamente por mitose. E depois que ele termina de se multiplicar, o citoplasma e as membranas se dividem, formando várias célulazinhas filhas, só que como a gente vê, infinitamente menores. Tem uma parte do ciclo que faz isso também. E nós temos também a reprodução assexuada por brotamento. Então, nós temos esse tipo de brotamento e esse tipo. Aqui nós temos a formação de duas células filhas externamente à célula mãe. Então, ela é uma célula multinucleada.
e ela se divide em duas células filhas multinucleadas, em que nós não temos que elas são idênticas à célula mãe, certo? Ele só se divide em duas células filhas com vários núcleos. Então, é uma célula mãe com vários núcleos que se divide em duas células filhas com vários núcleos também. Mas nós não podemos dizer aqui tinha 10 e cada uma vai ter 10. Tá entendendo? Aqui pode ter 5 e aqui pode ter... Foi ótimo, o cálculo 10, pode ter 5, pode ter 6. Uma tem 5 e é porque eu quis dizer que pode ser diferente. É assim que pode surgir a questão das bactérias existentes, porque nessa divisão pode acontecer a combinação gênica, mutação. A reprodução bacteriana não envolve o brotamento por esporos múltiplos. Só da reprodução bacteriana só tem a conjugação, né? Transformação. Então não envolve esse de vários, teve uma multiplicação dos núcleos para gerar. A resistência das bactérias está relacionada diretamente aos plasmídios, principalmente a conjugação que faz a transferência do plasmídio para outra célula, fazendo com que outra célula se torne infectante, está principalmente relacionada aos plasmídios, certo? Eu esqueci o nome desse segundo. Esse aqui, fissão múltipla? Ah, certo. Obrigada. Fissão binária primeiro. E esse é a fissão múltipla. E o outro ali, brotamento. Isso aqui é um brotamento para o meio externo, em que as células se formam no meio externo. Ele se divide, é como se ela tivesse se dividido em duas. Uma ficou com 5 e a outra ficou com 5. Nesse outro tipo de brotamento, a gente tem o quê? 2 zigotos se formando dentro da mãe, e depois que eles se formam adultos, é que eles vão, é o que a gente sabe das esponjas, né? As esponjas formam, aí faz o organismo novo idêntico ao inicial. Então é a mesma coisa. Primeiro ele tem que se formar completamente dentro da mãe para depois ser liberado. Aqui não, esse organismo se dividiu ele mesmo, não é como se ele tivesse multiplicado o seu conteúdo para fazer duas células filhas. Ele se dividiu em duas células. Aí se ele tinha 10, uma ficou com 5 e com 5, e aí elas começam também a multiplicar os seus núcleos e vão aumentando. Para no caso, a mãe tá viva. Não, ela se dividiu, ela agora é duas. Ela não é como se ela tivesse morrido para nascer duas filhas, mas na verdade é ela separada, entendeu? Quer dizer que Ela virou 4. Ali também. O quê? Nessa outra também. Não, aqui ela continua viva, eles saem como brotam, né? E a mãe continua viva. Ela consegue selar a membrana. Aqui é como se fosse realmente um brotamento ali, não só transformação. É porque o termo é brotamento, só que é o brotamento exogênico. Mas eu também não acho que tem muita relação com brotamento. E a reprodução sexuada. A reprodução sexuada se assemelha muito à conjugação bacteriana, né? Então a gente tem aqui o exemplo dos paramécios. Esses paramécios, eles vão se unir através da região oral, que é aquela cavidade por onde eles se alimentam normalmente. Os macronúcleos, eles vão se desintegrar e os micronúcleos vão se dividir 2 vezes por meiose. Isso vai fazer com que cada uma fique com 4 micronúcleos, tá? Tá bom. Desintegra o macronúcleo e o micronúcleo sofre 2 vezes meiose até formar 4 micronúcleos em cada um dos paramécios. Então, 3 dos 4 núcleos de cada gamonte vão se desintegrar e um micronúcleo vai permanecer. Esse vai se dividir desigualmente, produzindo um núcleo gamético estacionário, que é esse maior, e um núcleo gamético migrante, que é o menor, em cada uma das células, né? Então, a gente ainda não teve o processo de interação. Então, ele foi, o macronúcleo desintegrou, o micro se dividiu até formar 4 micronúcleos, 3 desintegraram e um se dividiu em um micronúcleo e em um micronúcleo maior e um micronúcleo menor, certo? Esses nucleogaméticos menores, que são chamados migrantes, é o que vai ser trocado
trocado entre os dois organismos, tá? Então, o maior permanece e o menor ocorre a troca entre um e outro. Mas até aí não teve troca nenhuma. Meu Deus. Aqui ocorre a troca. Ele tá aqui, desintegrou 3. Não teve troca nenhuma. Aí desintegra 3 e fica 1. Esse 1 se divide em um grande e um pequeno. Esse pequenininho, eles trocam. Então o pequenininho desse vem para cá, o pequenininho desse vai para lá, certo? Os micronúcleos vão se fundir em cada gamonte e os gamontes se separam. Então aqui não tá um maior, né, e o menor que foi trocado, eles se fundem formando esse maiorzinho. Da mesma forma, esse aqui também que recebeu o seu menorzinho, funde com a partícula maior que estava. Beleza. Esses núcleos que se fundiram, eles vão se dividir 3 vezes, né? Gerando aqui 8, né, pedacinhos. 4 micronúcleos vão multiplicar o seu DNA, formando os macronúcleos, que é aqueles que têm a resposta genética. E os outros 4 vão permanecer como micronúcleos. Vão ocorrer 2 divisões celulares que resultam em 4 indivíduos, cada um com um macronúcleo e um micronúcleo, certo? No caso, aqui em 5, depois que eu a função do micro e do macronúcleo, elas se separam. Já trocaram, elas já se separam, exatamente. Depois que ocorre a troca do material, elas já se separam. Aí aqui é só para formar as células, tá? A gente vai iniciar as doenças. Vocês querem pausar agora? Mas